MBL é traidor, MBL é comunista. Cuidado com o MBL. Não ouçam o que o MBL tem a dizer. É perigoso. Não. Cuidado, eles estão falando algo. Não, é tudo mentira. Olha, ele é comunista, tá? É tudo mentira. Flávio Bolsonaro, você comprou uma mansão em Brasília, num negócio muito estranho, sendo tocado pelo presidente do BRB, que é envolvido no caso do Banco Master. Você foi pra um cassino com o senhor Willer Tomás gastar dinheiro em cash. Você todo cristãozão, gastando lá com aposta. Você sacava o dinheiro dos seus funcionários fantasmas do seu gabinete, cometendo crime de peculato por anos a fio com um sujeito chamado Queiroz. A mãe e a namorada ou esposa do Adriano da Nóbrega, esse assassino de aluguel, trabalhavam no seu gabinete e faziam a mesma rachadinha com o Queiroz. Você não tem como negar isso. Isso tudo é fato. Você tinha uma loja de chocolate que era utilizada para lavar dinheiro do dinheiro que era roubado do teu gabinete. Você não tem condição de ser candidato a presidente. Você não consegue enfrentar o Lula. O Lula, no segundo turno, acaba com você, mesmo sendo um homem senil, de mais de 80 anos de idade. Um homem senil que não consegue terminar um raciocínio. O Lula vai poder te chamar de ladrão, cara. Então, a gente trabalhou pela queda da Dilma Rousseff com um grau de excelência que essas pessoas não conheciam. É lógico que isso machuca eles. Imagina você ser o Carluxo, em que deve ter por volta da minha idade o Carlos Bolsonaro. Tenta dar uma checada, mas é por aí. Eu devo ter 42, deve ter 43 ou 41, por aí. 43. Imagina você ser o Carluxo. Apareceu que tem a idade dele, nunca fui vereador, nunca fui nada. E eu fiz coisas colossalmente maiores que o pai dele, que é a referência máxima de existência dele, tá? Isto para ele é tipo uma morte. Então esses caras geraram uma fixação. O MBL não pode existir. Aí MBL é traidor, MBL é comunista. Cuidado com o MBL. Não ouçam o que o MBL tem a dizer. É perigoso. Não. Cuidado, eles estão falando algo. Não, é tudo mentira. Ele é comunista, tá? É tudo mentira. Deu certo por um tempo. Não vai dar mais certo agora. Acabou. Não existe mais essa possibilidade. Essa eleição demonstrou isso. Vocês não têm condições mais de evitar isso. E nós seremos implacáveis com vocês. Implacáveis. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Nós não somos o Nicolas, que é falso e fica com uma faca nas costas de vocês, furando todo dia um pouquinho. Nós não somos isso. Nós não somos os influenciadores, os aliados de ocasião. Nós somos pessoas de verdade. Então, tudo que nós vamos fazer vai ser cara a cara, vai ser verdadeiro. Entendeu? E eu nem sei se existe possibilidade de redenção pra vocês. Porque se a gente tá falando aqui em categorias, né, qual é a categoria do bolsonarista pra ter a redenção? Existe uma redenção pro Scar no Rei Leão? Existe? Qual seria a redenção possível pra ele? Flávio, retire a candidatura e nos apoie? Imploda o sistema dizendo que sabe? Eles nem sabem muita coisa. Eu juro pra vocês, os Bolsonaro nem sabem muita coisa, porque eu volto a... eles não foram nem muito capazes de controlar o sistema em si. Então, nem tem muito que vocês possam fazer. Vocês não têm uma jornada de redenção. E sabe o que é o pior? Não é que nem que vocês são maus, ainda que o sejam. É que vocês são fracos. E, infelizmente, a democracia, num país em que as pessoas tiveram uma péssima educação, num país em que a sensibilidade artística, cultural das pessoas nunca foi devidamente cultivada, as mentiras que vocês plantaram, elas colaram pra muita gente. E aí a farsa da família de vocês se estabeleceu. E essa farsa permitiu que pessoas sem nenhum talento pra absolutamente nada, sem nenhuma capacidade, sem nenhuma resiliência, sem nenhuma fibra moral, chegassem onde chegaram. Vocês ocuparam as maiores posições da República. E em grande medida ainda ocupam posições importantíssimas. E vocês não fizeram nada de útil com isso. Vocês fizeram negócio. Vocês fizeram lobby. Flávio Bolsonaro, você comprou uma mansão em Brasília, num negócio muito estranho, sendo tocado pelo presidente do BRB, que é envolvido no caso do Banco Master. Você foi para um cassino com o senhor Willer Tomás gastar dinheiro em cash. Você todo cristãozão, gastando lá com aposta. Você sacava o dinheiro dos seus funcionários fantasmas do seu gabinete, cometendo crime de peculato por anos a fio com um sujeito chamado Queiroz. E você foi salvo pelo STF. Primeiro pelo senhor Dias Toffoli, depois pelo senhor Gilmar Mendes,
Pra poder falar por aí junto com seus puxa-sacos que não, eu nunca fui condenado por isso. É óbvio. Quando o Flávio fala isso é o seguinte, imagina que uma pessoa foi lá e matou teu pai. Teu pai tá estirado, o corpo dele tá estirado no meio do chão, sangrando, morto. Aí o bandido vai, ele faz um acordo com o delegado, faz um acordo com o juiz e não vai preso. Aí ele avisa, aquele corpo não existe. Aquele corpo... Não, o corpo existe. O crime foi cometido. Só que num país de impunidade, crimes cometidos podem ser passíveis de não ter punição simplesmente porque você está num país corrupto. Flávio Bolsonaro, a rachadinha aconteceu. O dinheiro foi sacado, todas as provas existem. Você não vai negar isso. O corpo tá lá, estirado no chão. O corpo tá lá, estirado no chão. As provas todas existem. O que você fez não foi falar, não, isso não aconteceu, isso é mentira, porque não. Não, você entrou com uma ação no STF com o Dias Toffoli e sua ação mandou anular a existência das provas obtidas pelo COAF. Não é que você está eliminando, sei lá, uma prova inventada. Não, você falou que o COAF não podia ter feito o que ele fez. Mas o fato existiu. E depois? Depois que a investigação andou e mais coisas foram comprovadas, você pediu pro Gilmar Mendes te dar foro privilegiado por crimes que aconteceram antes de você ser senador. Flávio Bolsonaro, sua carreira toda se baseou em cometer crime. Você premiou e andava junto com o Adriano da Nóbrega, que foi do escritório do crime, que era um ex-policial do BOPE, que traiu o BOPE, que traiu os guerreiros. Eu visitei o BOPE. O BOPE é uma instituição de excelência do Brasil. O BOPE honra o Brasil. O Adriano da Nóbrega, ele negou o BOPE. Ele jogou fora o distintivo, a caveira do BOPE. Ele se tornou um assassino de aluguel. Ele trabalhou pra bicheiro, ele trabalhou pra miliciano, ele foi miliciano, ele trabalhou pra traficante. E ele tinha seus parentes no teu gabinete, Flávio Bolsonaro. Ele fez tudo isso. Você não pode negar isso. A mãe e a namorada ou esposa do Adriano da Nóbrega, esse assassino de aluguel, trabalhavam no seu gabinete e faziam a mesma rachadinha com o Queiroz. Você não tem como negar isso. Isso tudo é fato. Você tinha uma loja de chocolate que era utilizada para lavar dinheiro do dinheiro que era roubado do teu gabinete. Você não tem condição de ser candidato a presidente. Você não consegue enfrentar o Lula. O Lula, no segundo turno, acaba com você, mesmo sendo um homem senil, de mais de 80 anos de idade. Um homem senil que não consegue terminar um raciocínio. O Lula vai poder te chamar de ladrão, cara. O que você tá fazendo? Flávio, volta pra casa. Volta pra casa. Volta pra casa, você não tem condição de ser candidato. Coloca a Michelle. Coloca a Michelle. Bota a Michelle lá pra ser candidata. A aventureira, pode botar a Michelle. Volta pra casa. Você não consegue, Flávio. Você não nasceu pra isso. Você não pode fazer isso. Você não tem nenhuma das qualidades necessárias pra ser sequer um candidato. Volta pra casa. Chama a Michelle ali. Você nem tem família, mas sua família tá toda rachada. Que não deixa de ser irônico, né? Você não nasceu pra isso. Não mesmo. Pessoal, like na live, se inscreva no canal e também like no TikTok. Temos mais de 1000 pessoas no TikTok assistindo a gente. Vamos lá? Quer ver a mesma coisinha dele aqui? Tem, vou botar aí, eu não preciso de fone, vamos lá. Pode surgir, pode vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando o estúdio que eu possa ter enviado para ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele. Foi tudo sempre para tratar essencialmente e somente, tão somente, exclusivamente do filme. Então não tem nada a esconder. Então não vai ter surpresinha, não virão coisas novas. Porque, mais uma vez, é uma relação que para mim é muito tranquila de mostrar. Não é que os vazamentos podem falar alguma coisa. Os vazamentos foram feitos, estão aí. O que acharam de irregular? Nada. E não vão achar porque não tem nada, gente. É simples assim. Então eu estou muito tranquilo com relação. Então pode surgir, pode... Abre uma enquete. Eu sei que tem pessoas que não estão acostumando a ver as lives hoje. Abre uma enquete. Você acha que a relação entre os Bolsonaro e Vorcaro é lícita? Vorcaro é conhecido por comprar toda a República. Toda a República.
Ele não deu 1 milhão, o que já seria assintoso. Ele não deu 2 milhões. A gente tá falando de dezenas e de um contrato de mais de 130 milhões de reais. Ora, é igualzinho a história do ministro Alexandre de Moraes, através do contrato da sua esposa, certo? Porque, assim, o argumento do Flávio de que havia um fim que era financiar um filme, ele faz tanto sentido quando a gente dizer que a esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato para prestar serviço de assessoria jurídica por 130 milhões. Diz que muita gente tá errando a votação. Votei errado, respondi a enquete errado. Vamos lá. Apaga aí, que é tipo assim, ó. A relação entre eles é A, criminosa, B, ok. Assim, vamos mudar pra ficar bem... É que já tá 86% não. Pô, mas assim... Então vamos se tem 14% que acha que é lícita, eu tô preocupado. É um país complicado. Nova enquete no ar? Vamos lá. Não vai dar pra ele sustentar isso. Ele vai ser torturado em público, não só pelo Intercept. Agora eu tenho que pedir desculpas, tá? Pedido oficial de desculpas. Eu havia dito anteontem, ou anteontem, na data do vazamento aí dessa história, que eu havia dito que a Polícia Federal provavelmente tinha vazado. O que eu tô... as informações que eu tenho não houve vazamento por parte da Polícia Federal. Peço desculpas para os agentes da Polícia Federal. Não foi isso. Muitos advogados aparentemente tiveram acesso. E aí as coisas circularam, tá? É isso. E aí vem essa matéria, tá? Bolsonaro e filhos desconfiam de André Mendonça e Michele. Vamos falar a verdade? Quem cravou essa foi Bisotto. Foi. Eduardo Bisotto. Que eu vou falar, tá? Bisotto tem suas fontes? Tem. Mas o Bisotto, ele é uma espécie de pitonisa, tá? O Bisotto, ele tem uma espécie de um templo que fica lá em Santa Catarina. É um templo. É por isso que ele fica lá. E é muito louco, porque a Diana, que era, vamos dizer, uma deusa que era envolvida também em parte desses cultos e tal, não exatamente o culto das pitonisas, mas ela era uma deusa, o quê? Procura, assim, vocês vão ver, tá? Ela era a deusa deusa Diana, deusa da caça. Na Grécia, a versão dela era Artemis. Por que eu tô falando isso? Ela era a deusa dos caçadores. Que cidade nasceu Eduardo Bisotto? Eduardo Bisotto bebe. Ele bebe. E aí a verdade vem. Você vai falar, mas tá errado. A fonte, né? Cara, só confia. Em alguma medida, ele acessa a verdade. Ele tem um acesso à verdade. E aí cabe a nós, mortais, consultá-lo. O que todos os grandes generais gregos faziam? Iam lá no oráculo de Delfos consultar. Ok? É isso que se faz. Não faça nada de diferente. Apenas siga o fluxo. Bisotto acertou. Ele tem suas fontes. Eu duvido. Eu acho que ele apenas bebeu e falou, óbvio que é isso. E ele acertou, como muitas vezes ele acerta. E é isso. E o que eu faço? Eu questiono? Não. Eu me consulto. Bisotto, o que vai acontecer? Não, beleza? É libertador. Não é? Ele tava aqui na live e falou que era isso, né? É isso. Eu vou falar assim. Grande acerto, grande acerto. Oráculo de Bebes. Ou tem o oráculo de Delfos, né? O oráculo de Bebos. Renanzão, posso sugerir uma coisa?
Estamos com a live avançada, 12 mil ao vivo. 12 mil, né? Aham. 11 mil no YouTube, mais mil no TikTok. Vamos divulgar uma promoção aí pra galera ou não? Vamos. Só pra explicar, tem muitas pessoas que não conhecem. Vocês sabiam que nós temos uma revista que chama Revista Valete? É a segunda maior revista de cultura e política do Brasil. E não à toa, ela tem uma rede social. Porque muita gente fala, o Renan... Eu já vejo, né? Os inimigos falam, o Renan não trabalha. Como eu não trabalho? Pra mim, minha escala, desde sempre, é 7/0. Eu trabalho todos os dias. Eu passo todos os dias. Eu não tenho vida pessoal, eu não tenho vida social. Eu trabalho todos os dias. Quem dera eu tivesse a incrível capacidade do Bisoto de acessar a verdade. Assim, de maneira analógica. Vem o iscão do Bisoto, toma o gloob-gloob do whisky, verdade vem, Bisoto acessa. É como se o whisky, ele mergulhasse com o whisky, aí ele sai assim, aí tá assim uma verdade. Ele vem, ele pega um fragmento de verdade, vem verdade, pegou uma verdade, aí vem pra realidade, toma. E a gente... Mas de onde veio isso? Uma fonte me trouxe. A fonte, um chafariz de whisky. É isso. Entendeu? Então, o que eu posso fazer pra buscar a verdade? Eu resolvi criar um aplicativo, que é esse aqui, põe na tela. O Valete Plus é literalmente uma rede social própria criada no Brasil por programadores brasileiros que todos trabalham nesse escritório. E aqui você pode produzir os seus conteúdos para colocar na sua timeline, tá? Aí você pode produzir artigos, você pode produzir podcast, ou seja, uma plataforma que tem artigo, podcast, com o nosso público interno, você pode divulgar isso pra fora, e tem os nossos próprios conteúdos, documentários, relatórios, dossiês, textos, tudo aí dentro. Eu já anunciei, nas próximas 2 semanas, nós vamos lançar a televisão própria aí dentro, ou seja, haverá uma televisão com uma programação diária, com todas as lives possíveis. Vai ter programação, vai ter live nossa, vai ter live do Novos Clássicos, tem live do Bisoto, tem live do Junito, tem live do Renato. É o dia inteiro, você quer ficar 24 horas assistindo? Haverá. Você consegue assistir do aplicativo comentando lá dentro. Isto foi criado por nós, chama-se Valete Plus. E cara, pra você ser um assinante e ter direito a tudo isso, é R$1 por dia,